Hoje eu queria compartilhar uma palavra assim bem especial para o meu coração. Esse tema da saúde mental acabou se tornando um tema caro na minha vida e eu quero não só hoje pregar, não só ensinar, mas eu quero também testemunhar. E testemunhando eu creio que o Senhor pode aumentar sua fé, o Senhor pode também restaurar sua esperança e o Espírito Santo pode curar pessoas. Enquanto a gente libera o poder do testemunho de Jesus aqui, a cura pode acontecer, milagres podem acontecer e eu creio nisso nessa manhã. Você crê? Amém. Então, eu queria convidar você para abrir aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nós vamos usar umas parábolas aí como base da nossa fala agora de manhã. Lucas 15. Você vai ler comigo do versículo 8 ao versículo 10. Pode dar glória a Deus aí, Deus, vindo da Assembleia de Deus. Lucas 15, do 8 ao 10. O texto bíblico diz assim: Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, diga, perdendo, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas, suas vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, colocamos diante do Senhor a Tua palavra e pedimos agora, Senhor, que a Sua palavra seja luz para os nossos pés. Que ela seja, Senhor, aquilo que ilumina o nosso caminho. Espírito de Deus, nós clamamos pela sua presença nesse lugar. Move entre o teu povo, move os nossos corações, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós levamos agora a nossa mente obediente a Cristo Jesus. Você pode colocar a mão na sua mente? Diz assim em oração: Senhor Jesus, eu te entrego toda a minha mente, toda a minha atenção, todo o meu foco, para que o Senhor desfaça toda mentira, todo sofisma, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, nós consagramos agora, Pai, a nossa mente ao Senhor e o nosso coração, Senhor. Nós damos tudo a você, Senhor. Nós oramos, Espírito da verdade, vem sobre nós. Espírito da verdade, vem sobre nós. Espírito de profecia, caia sobre nós. Fale dos segredos do coração humano aqui. Espírito de profecia, traga revelação e sabedoria, para que a riqueza da nossa vocação seja manifestada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto que a gente leu é uma parábola muito famosa e ela faz parte desse capítulo todo aí, que é Lucas 15. E nesse trecho, Jesus não conta só esta parábola, mas ele conta 3 parábolas. E as 3 parábolas que ele conta é para tratar desse tema, o tema dos perdidos. Diga comigo, perdidos. E sabe, Jesus está contando essas histórias porque ele estava comendo com pecadores e com publicanos. E os fariseus, que eram tipo os religiosos da época, estavam achando um completo absurdo o fato de Jesus estar se associando com pessoas que eram pecadoras. Então veja, o conceito de perdido para um fariseu era alguém que não seguia a lei de Moisés, correto? Agora, qual o conceito de perdido para nós, crentes brasileiros em 2024? Quem quer falar aí alguma coisa? O que é um perdido para você? Do mundo, o que mais? Desviado, o que mais? Não conhece Jesus. Esse é o conceito que a gente tem de um perdido, né? E sim, esses conceitos, eles estão corretos. Jesus, com certeza, também considerava perdido aqueles que não seguiam a lei, porque ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus, com certeza, sabe que está perdido aquele que não conhece o Pai. Mas nessa manhã, o que eu queria fazer era expandir um pouco o conceito de perdido. Eu acredito que nessas 3 histórias que Jesus conta, ele nos dá essa margem para explorar e expandir esse conceito.
E o que eu percebo é que o conceito de perdido para Jesus também tem a ver com estar fragmentado. Tem a ver com estar dividido ou fora do seu lugar original. Se você está anotando, você pode anotar isso aí. Perdido é estar dividido, fragmentado, fora do seu lugar original. Se não, olha comigo. A dracma estava perdida, sabe por quê? Porque não era uma moedinha perdida. A dracma fazia parte de um conjunto de moedas. Essas 10 moedas juntas, elas formavam como se fosse uma aliança da nossa época. Era o dote que uma mulher recebia quando ia se casar. E quando a mulher usava essas dracmas no seu pescoço, isso significava, ela tem um noivo. Então, essa moeda se perde. E ela é considerada a dracma perdida porque ela não é só uma dracma, ela é uma dracma perdida de um todo, de um conjunto, de uma aliança. Olha para a ovelha. A ovelha não é uma ovelha só perdida, mas é uma ovelha que longe do rebanho desfalca o rebanho. Separada do rebanho, ela desfalca o todo. E o filho perdido é um filho que está longe da família. Está separado da família, está segregado, alienado. Você consegue perceber que para Jesus, perdido vai muito além de não estar perto do Pai, mas perdido também é aquele que está fora do seu lugar original, aquele que foi dividido, aquele que se perdeu de si mesmo, aquele que se perdeu do rebanho e, por último, aquele que se perdeu de Deus. Sabe o que eu quero pensar? É que muitas vezes a gente olha para o filho mais velho da parábola e a gente fala assim, não, esse não era perdido, perdido era só o pródigo que foi embora. E não, porque o cara estava dentro da casa do pai, mas ele estava fora do lugar original dele. Ele estava dividido, o pai queria uma coisa, ele queria outra, ele estava separado da vontade do pai. E a nossa religiosidade faz a gente pensar muitas vezes que perdido é só quem está lá fora. Mas será que nós não estamos perdidos, divididos, fragmentados, alienados aqui dentro mesmo? Porque a dracma foi dentro de casa que ela foi perdida. Então, eu queria ampliar esse conceito e pensar com você que várias coisas causam essa perda na nossa vida. Estar perdido é algo comum, ainda mais na nossa sociedade. São dias de gente perdida. Agora, o que causa essa perda? Gente, desde que Adão e Eva comeram aquela bendita daquela fruta, desde que eles pecaram, desde que eles entregaram-se aos seus próprios desejos e deram como que a chave desse sistema, desse mundo para o diabo, o estrago está feito direitinho. O que eu quero falar para vocês nessa manhã é que a vida é traumática. Sim ou não? A vida é traumática. E se falaram para você de algum jeito que a vida é um morango, não, a vida não é um morango. Ela não é um morango mesmo. E aí, pensando sobre os perdidos, eu fui dar uma olhada no que significa trauma no dicionário. E trauma significa cisão, ruptura, ferida, separação. Sabe o que é o trauma, gente? O trauma é quando você se separa de si mesmo. É quando você se separa dos seus que você pertence, quando você se separa de Deus. E a verdade é que a força da maldade vai trabalhar na consciência, mas também na inconsciência humana, para traumatizar e para nos separar cada vez mais, para nos deixar perdidos. E aí a gente pode se perder por N motivos. Se você olhar para a dracma é o quê? Um objeto, diga objeto. Objeto se perde porque quer? Não, ela se perde por acidente. Então tem hora que a gente está perdido e foi um acidente. O trauma, gente, tem diversos tipos de trauma, mas, por exemplo, tem trauma que é trauma com T maiúsculo. O que é um trauma com T maiúsculo? É quando o mal que nunca deveria ter acontecido com você aconteceu. Isso é um trauma. Um exemplo de trauma, um abuso, por exemplo. Quando uma menina, uma criança, um adolescente está sendo abusado, no momento que aquilo está acontecendo, quase como um mecanismo de defesa, como que uma ferramenta de sobrevivência. Sabe o que aquela pessoa que está ali naquele ato, sabe o que ela faz para sobreviver? Ela traumatiza, ela se fragmenta, ela se separa de si. É quase como se a mente ficasse num lugar, o corpo ficasse em outro.
Porque, do contrário, ela não conseguiria suportar aquela realidade. Aquela pessoa passa, então, a ser uma pessoa perdida de si. Ela acha que ela perdeu o seu valor, mas não foi algo que ela quis. Foi algo que aconteceu no meio do caminho, foi um acidente. Foi um mal que nunca deveria ter sido feito, mas foi feito. Mas tem o trauma também com T minúsculo. E esse acho que a gente é... Talvez alguns tenham o trauma com T maiúsculo aqui, mas o T minúsculo eu tenho certeza que já atingiu todos nós. Que é o bem que deveria ter sido feito, mas não foi feito. E aí, você pode pensar, por exemplo, quando você é criança. Quando você é pequeno, jovem, você tem necessidade de conexão emocional. De sentir parte de um todo, de um grupo. Você tem necessidade de ser afirmado, validado. E aí, o que acontece? Às vezes a sua família era disfuncional. Às vezes você viveu num ambiente hostil, ou frio, ou negligente. Às vezes na escola você sofreu bullying, teceram comentários maldosos sobre você. E aquilo fez você se fragmentar. E você vai passar o resto da vida agora tentando provar para si mesmo que você tem valor, que você é amado. De certa maneira ou não, você ficou perdido e não foi algo que você escolheu viver, foi um acidente. Então, a semelhança da dracma, tem coisas que acontecem, tem perdas que a gente sofre que são acidente. Mas tem outras, a semelhança da ovelha, que são ignorância. A ovelha é o quê? Um animal irracional. Diga comigo, irracional. Ela se perdeu por ignorância. Eu lembro, quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 6 anos, eu não sei precisar exatamente a idade, mas eu lembro que eu estava num clube, né, com meu pai, e a gente estava na cantina, a gente queria ir embora. Aí tinham 2 caminhos para a gente ir embora. Tinha o caminho que era direto da cantina para a saída, e tinha o caminho que passava por um parquinho. E aí eu me separei do meu pai e fui pelo caminho do parquinho. Eu não sei quanto tempo demorou para eu entrar no modo consciência e perceber que eu tinha perdido meu pai. E aí você imagina uma criança de 6 anos, perdida do pai, e eu ficava assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou achar meu pai? Será que meu pai vai me procurar? Será que meu pai vai saber onde eu tô? O que eu faço? E se eu não souber voltar para casa? Eu não me perdi ali porque eu quis, mas foi por pura ignorância. E a ovelha foi assim também. Isso também acontece nas emoções, gente. Às vezes, por ignorância. Por não saber quem a gente é, por não saber quem Deus é, por não saber o que Deus espera de nós. Nós nos entregamos a lugares, a relacionamentos, onde a gente sofre perdas por ignorância. Um exemplo, pessoas que vivem relacionamento abusivo. Eu conheço mulheres que namoraram e ficaram anos submetidas a um relacionamento onde a pessoa tratava ela mal. Às vezes até agredia fisicamente. E demorou para a pessoa cair em si, ter consciência que aquilo era algo que Deus não tinha para ela. E eu perguntava assim, mas por que você ficou tanto tempo com essa pessoa? E a pessoa falava assim, cara, eu não sei. Para mim aquilo era um padrão normal. Só que aquele relacionamento fez ela traumatizar, fragmentar, se perder de si mesma. Então tem vezes que é acidente, mas tem vezes que é ignorância. Mas por último, e não menos importante, tem vezes que é pecado. O filho já era um homem feito, barbado, com toda a consciência e razão possível, mas ele se perdeu por rebeldia. Ele quis ir para longe do pai. E sabe, talvez você tenha ou se sinta perdido em algum nível por acidente, por ignorância ou por pecado. E você não sabe muito bem onde foi, quando foi, como foi que você acabou se perdendo de si mesmo. Mas eu quero trazer essa pergunta hoje. Qual é o grau de separação? Quero que você olhe para o seu coração, para a sua história. Qual é o grau de alienação, de separação que você sente de você mesmo? Quão longe você está daquilo que Deus espera ou deseja ou te criou para ser? Quão longe você está ou quão separado você está do rebanho, do seu lugar de pertencimento, ou quão longe você está do Senhor? Eu queria contar para vocês que eu acabei me perdendo de mim. Em 2022, eu comecei perdendo a minha memória. Então, eu que sempre me gabei de lembrar todos os telefones de cor, todos os versículos de cor, a minha memória começou a ir embora.
E depois de perder minha memória, o que aconteceu foi que eu acabei perdendo a minha habilidade, a minha capacidade de lidar com gente. Eu sofri do que é chamado fobia social. E depois disso, eu ainda me perdi no espelho, porque no processo de depressão eu engordei 20 quilos. Então eu olhava no espelho e eu não me encontrava mais. Eu não me achava mais. E sabe, os sofrimentos emocionais, e aqui eu estou falando realmente de doenças, de transtornos e tal, os sofrimentos emocionais, a exemplo da dracma, eles me fizeram achar que eu tinha perdido meu valor. Porque no momento que você entra em depressão, você tem que parar tudo que você faz. E aí eu questionei, será que eu realmente sou útil? Será que eu realmente valho para alguma coisa? O exemplo da ovelha faz eu pensar no sofrimento emocional que me fez perder pertencimento. Você sabe que o isolamento é uma característica de gente que está se perdendo, que está sofrendo na alma. Às vezes a gente olha para as pessoas e vê elas num movimento de isolamento e a gente julga e a gente aponta o dedo. Toda vez que você vê alguém se isolando, saiba que essa pessoa está se perdendo em algum nível. E por último, não foi o meu caso especificamente, mas eu tenho que trazer ele. E muitas vezes o sofrimento emocional é exemplo do filho pródigo, que é colocar em xeque a nossa identidade. Será que eu realmente tenho um pai? Será que eu ainda sou filho depois de tudo isso que eu passei? Depois de tudo isso que eu fiz? Então hoje nós vamos ver rapidamente qual é a resposta do Evangelho para os perdidos. Não só para aqueles que estão lá fora, desviados, mas para os que estão perdidos aqui dentro. Para os que se perderam de si, para os que se perderam do pertencimento. Qual a resposta que o Evangelho tem para a gente? O que nós podemos fazer para sermos inteiros novamente? E aí eu quero que você volte no texto comigo, no versículo 8. Eu vejo 3 lições aqui que esse texto nos ensina, que podem nos ajudar nesse caminho de ser achado. Lucas 15:8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? A primeira coisa que nós podemos fazer, ou a primeira resposta que o Evangelho tem para os perdidos, é que é necessário acender uma candeia. Sabe, naquela época, meus irmãos, as casas das pessoas pobres não tinham janelas. Você sabia disso? Elas só tinham portas. E aí, uma casa que não tem janela, primeiro é uma casa sem luz. Diga comigo, sem luz. E uma casa sem janela também é uma casa sem ar. Gente, eu odeio. Eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço é abrir todas as janelas e acender todas as luzes, porque eu me sinto oprimida se a janela estiver fechada, se a luz estiver apagada. Mas nessa época era comum as casas pobres não terem janela. E essa casa representa bem a nossa alma. Quando a gente está mal, a sensação que a gente tem é que a gente está no escuro e sufocado. É verdade ou não é? Isso é tão real que dentro dos transtornos mentais tem até um termo que chama brain fog, que é névoa mental. Significa que os seus pensamentos ficam obscurecidos. Isso é tão real, falta tanto ar, a sensação é de sufocamento, que algumas pessoas, no meio de uma crise de pânico, de ansiedade, elas sentem literalmente a falta desse ar nos pulmões. Uma casa sem janela é uma casa sem luz. E a gente vê que essa mulher, primeiro, perdeu essa moeda porque ela andava num ambiente de escuridão parcial. E aí, para encontrar essa moeda, ela tem que acender a candeia. Só que candeia, gente, não é lâmpada de LED. Vamos parar um pouquinho só para meditar sobre isso? Nós vivemos submetidos a um espírito da época. E para nós, tudo é máquina, tudo é produção, tudo é em série, tudo é rápido. Naquela época não era assim. Por causa da nossa forma de pensar, a gente perdeu uma riqueza de que a vida é processo. De que a vida é artesanal, de que a vida ela é manual, ela é lenta,
ela depende do nosso envolvimento nas coisas, da nossa atenção nas coisas, da nossa intencionalidade. E aí o que acontece? Quando a gente fala de acender uma candeia, a gente está falando não de apertar um botão, mas a gente está falando de pegar um azeite, colocar num dispositivo e acender. Só que primeiro, para ter azeite, tem que ter prensa da azeitona. Não tem óleo se não tiver prensa. E aí a gente olha para esses momentos de dificuldade, de trevas, de dor, e a gente fala, é o diabo. Às vezes não, às vezes é Deus. Às vezes é Ele produzindo óleo em nós, porque são nos dias de maior escuridão que a gente é convidado a desenvolver a intimidade mais pura com o Espírito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Espiritualidade, a vida com Jesus, não é lâmpada de LED. É acender uma candeia. É dia após dia, é um processo artesanal. E ela pega, e ela cheia de óleo, ela vai e acende aquele dispositivo. E de repente, a luz entra. Porque não dá para achar nada no escuro, gente. Vira para o seu irmão e fala assim, não dá para achar no escuro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para de confiar nos seus pensamentos. Para de confiar na sua mente carnal. Para de confiar no seu raciocínio enganoso. Diga assim, ó, a minha mente mente. De novo, a minha mente mente. Eu não posso confiar nos meus pensamentos. Porque no momento que a gente está mal emocionalmente, se nós vamos usar esses pensamentos como luz, que grandes são as nossas trevas. Nossa mente carnal não serve para nos orientar, nós precisamos acender a candeia. E a candeia é a palavra de Deus na nossa vida. É por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Senhor, eu não confio no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto. Eu confio no que você diz, a tua palavra é a verdade. Sabe, quando eu estava mal, nos piores dias da depressão, a minha mente, os meus pensamentos diziam assim, não tem mais esperança para você. Mas sabe o que iluminava os meus dias? Era pegar aquela Bíblia e ler, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito, eu quero te dar um futuro, uma esperança. Quando eu dizia, Senhor, eu não sei se eu quero mais viver, Ele dizia, eu tenho para você vida eterna, mas vida em abundância aqui. Quando eu dizia, ninguém se importa comigo, Ele dizia assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho enquanto ela ainda mama, eu todavia não me esqueço de você, diz o Senhor. Ah, se não fosse a lâmpada iluminando a minha escuridão. Ah, se não fosse a candeia iluminando a minha vida. Ah, se não fosse a palavra da verdade, as trevas teriam vencido. Meu irmão, se você quer se encontrar, se achar, pertencer novamente, você precisa da luz do Evangelho. Todos os dias brilhando na sua vida. Sabe, se você está sucumbindo nessa escuridão, e eu sei que nós estamos falando com pessoas aqui que estão passando por transtornos mentais, que estão num momento agudo de doença. Eu quero falar para você, acende a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, quem está em mim, não tem trevas. Há um convite nessa manhã para você não confiar na sua percepção. Escuta. Foi isso que a serpente fez com Eva. Confia no que você está pensando. Mas o proverbista vai dizer assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Gente, a candeia é o Evangelho. A candeia é o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Quando a gente começa a pensar, ninguém me ama mais, não tem mais esperança para mim, isso nunca vai dar certo. Sabe o que está acontecendo? Está faltando evangelho. A verdade é que nós, evangélicos, precisamos pregar o evangelho para nós todos os dias. Nós precisamos disso, gente. A gente fala, eu estou longe demais, eu estou perdido demais. Deixa eu te dar a boa notícia. Jesus disse, eu vim para salvar o que se havia perdido. É para isso que eu vim. Quando você acende a candeia, você vai ver que Ele veio para te salvar.
Ele veio para te eximir a culpa dos seus pecados, para resolver o problema do seu passado. Ele veio para isso. Foi para isso que Cristo encarnou. Foi para isso que ele se manifestou, se revelou a nós. Mas não só isso. Quando você acende a candeia, você vai ver que é mais do que salvação. Ele veio para te santificar, meu irmão. Ele veio para te fazer santo. É por isso que o Evangelho diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que ser santo é virar anjo. Aí você fala: não dá mais, eu fui muito longe, não tem mais como eu... Santidade não é virar anjo. Santidade é virar homem de verdade, mulher de verdade. Você sabe o que é santidade? Santidade é um pecador se tornando filho. Santidade é alguém que estava partido, fragmentado, dividido, se tornando inteiro novamente. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, porque Ele é a forma original do ser humano. Ele é de onde você foi tirado, meu irmão, minha irmã. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Nele tudo subsiste. Você quer aprender a ser gente, a ser santo, a ser inteiro? Você quer colar de novo essas partes que se fragmentaram dentro de você? Você precisa olhar para Cristo. Todos nós, quando vamos olhando para Ele, vamos sendo santificados. Mas Ele não veio só para nos salvar, só para nos santificar. Ele veio também para nos fazer sãos. Diga comigo, saudável. Sabe o que é saudável? A gente acha que gente saudável é gente que não experimenta dor. E esse conceito está errado. Porque Jesus é o homem de dores e não há ninguém mais são do que Jesus na face do universo. Sabe o que é ser saudável? É ser pleno. Sabe qual é o trabalho que o Espírito Santo está realizando agora, enquanto nós estamos aqui, pregando e ouvindo a palavra? O trabalho do Espírito Santo é: Ele está levando todo homem à medida do varão perfeito, à estatura de Cristo. Ele é o ministro supremo da reconciliação. Ele é aquele que costura as partes quebradas, que une o que estava dividido. Ele é aquele que reposiciona a gente no nosso lugar original. Ele veio para nos salvar, para nos santificar, mas para nos dar uma vida em equilíbrio. Quando a gente acende a candeia, não tem como a gente não ver essas coisas. Se você acender a candeia, iluminar sua vida, você vai perceber que a semelhança dessa mulher da parábola, presta atenção nisso, Deus nunca deixou de te procurar. Mesmo quando você achou que você estava sozinho, perdido, no escuro, empoeirado, Deus nunca deixou de te procurar. E Ele nunca desiste de nós. Seja em que nível foi, seja por qual motivo foi que você se perdeu, Ele não desiste de você. O instrumento da aliança não está completo enquanto aquela última moedinha não estiver ali no conjunto. O rebanho não está completo enquanto a última ovelha não está no conjunto. A família não está completa enquanto o filho não está na casa. Ele não desiste. Você pode dar um glória a Deus por esse amor que nos persegue. Esse amor que deu o melhor dele no nosso pior dia. Esse amor incondicional. É por isso que Paulo vai falar, esse amor constrange a gente. Porque a gente tem a tendência, igual aquele filho, né, da parábola, fala assim: ai, eu vou voltar, mas eu vou falar para o meu pai assim: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Querido, quando é que alguém é digno de ser filho? Filiação não é questão de dignidade, é questão de identidade. Nós somos e ponto. E Ele não desiste de um filho. Mas a segunda coisa, além de acender a candeia, é que ela varre a casa. E varrer a casa é tão importante, gente. E essa parte é a parte que Deus vai interagir com aquilo que é humano. Então pensa, é a mulher com uma vassoura na mão. A vassoura sozinha, o instrumento humano sozinho, é só um utensílio, não serve para nada. Você já viu vassoura varrendo sozinho? Não ser no Pica-Pau que tem aquela bruxa que faz a vassoura mexer, isso não existe, né? Mas essa figura maravilhosa mostra pra gente que é preciso as mãos do Eterno
A luz do eterno intervindo e se unindo a essa realidade de intervenção humana para uma faxina acontecer. Para a casa ser varrida, para o interior ser limpo. Você sabe que a gente não está só perdido muitas vezes porque a gente está no escuro e sufocado. Às vezes a gente está perdido porque a gente está sujo. Às vezes a gente precisa de faxina, tem um entorno de sujeira em nós. E sabe, tem níveis e níveis de bagunça. Então, por exemplo, quem aqui já assistiu Acumuladores, lá na Discovery? Gente, eu vi uma casa que a mulher, sem brincadeira, ela não tinha um piso para colocar o pé, assim, ó. Porque era tomado de lixo, assim. Tudo que davam para ela, ou tudo que ela achava que era útil, ela trazia para casa. E aquilo se tornou um problema, rato, um monte de sujeira. Isso é um nível. Mas tem, por exemplo, o nível que eu tinha na minha casa antes. Eu tinha um piso. Sabe aquele piso que ele já tem a cor da sujeira? Quem conhece esse piso? Você fala, eu vou botar ele porque ele já tem cor de sujo. Aí eu não vou precisar limpar. Tem esse nível, só que aí o que acontece? Batia a luz do sol no meu piso, e aí eu via poeira grossa, assim, e eu falava, meu Deus, não vai ter o que fazer, vou ter que limpar. Mas ainda tem um outro nível, sabia? Esses dias eu estava no TikTok, e eu estava vendo tipo um experimento científico, assim, de uma mulher lavando frango. E assim, ela estava com a pia limpa, gente, a olho nu, estava assim, piscando a pia, brilhando de limpa. Só que aí ela lavou o frango e ela botou aquela luz negra, assim, na pia. E quando ela botou a luz negra, meus irmãos, o que tinha de bactéria, de sujeira naquele lugar, não era brincadeira. A verdade é que tem níveis diferentes de sujeira. Mas quando chega a luz do Evangelho, quando chega a luz de Cristo, e a Bíblia fala que a luz do Senhor, né, na vida do cristão, é como luz da aurora, que brilha mais e mais e mais e mais. E quanto mais perto da luz você vai ficando, mais você vai vendo as sujeiras, até aquelas imperceptíveis. Vai começando a ressaltar e você fala, cara, eu preciso dar um jeito de limpar esse negócio. Só que faxina não é agradável, meus irmãos. Quem aqui ama uma faxina? Pode ser sincero. Eu sou meio Amélia também, mas vamos ver se vocês concordam comigo. Eu gosto do lugar limpo, né? Eu gosto da limpeza, mas o processo da faxina não é muito legal, né? É aquele coque zoado que você tá, aquela roupa largada e soa, abaixa, guarda, levanta as cadeiras, né? É tudo isso. A faxina é essa parte feia que a gente tem que fazer, que a gente tem que varrer. A gente não pode aceitar o lixo ficar acumulado na nossa alma, gente. E aqui eu quero falar rapidamente de algumas coisas que me ajudaram. Primeiro, você tem que fazer a limpeza das suas emoções. Como assim, Val? Eu vou contar a minha experiência, quem sabe ela serve para você. Sabe o que eu fazia? Eu não me considerava uma acumuladora, de jeito nenhum. Só que fulano me ofendia, eu pegava aquele pacotinho e falava assim, tá perdoado, isso aí tá perdoado. E eu pegava e colocava esse pacotinho lá no fundo. Aí outra situação acontecia aqui, que eu ficava machucada, tá perdoado. Pegava e guardava o pacotinho lá no fundo. Sabe o que eu fazia? Eu não sentia as coisas, gente. Eu suprimia. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Sentir é humano. Ressentir é pecado. Mas nós temos que entrar em contato com o que a gente sente. Tem hora que vai dar raiva e tem que sentir raiva. Tem hora que vai dar tristeza e tem que chorar. Tem hora que vai vir angústia e você tem que sentir angústia e tem que processar aquilo. Agora, sentir não é pecado. Agora, reagir, decidir com base no que você sente pode se tornar um pecado. Mas isso não é desculpa para você não sentir. Então, faça uma digestão das suas emoções. Primeira coisa, se permita sentir. Sentiu? Processa. Processou? Perdoa. A melhor faxina das emoções é o perdão, meu irmão. Mas não é fingir que perdoou, não. E gente, de verdade, eu era totalmente inconsciente desse mecanismo, tá? Se você perguntasse pra mim, Val, você se ofendeu? Eu ia falar não. Só que, de repente, eu tava pesada. E eu fui descobrir que eu fazia isso. Então, você não precisa errar onde eu errei. Você pode processar da maneira correta isso que você sentiu e perdoar. E depois de perdoar, você remaneja a carga.
Você tem que olhar para a situação e falar assim, isso é meu? Ou isso é do outro? Porque se não é meu, eu não vou levar para casa. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Segunda limpeza que nós precisamos fazer é a limpeza dos hábitos. Agora eu vou falar sério aqui. Boa parte da minha depressão era problema metabólico. Falta de ferro é um cansaço absurdo que a gente sente. Falta de B12, vitamina D e de ácido fólico. Não tem como produzir serotonina sem neurotransmissor. Falta de exercício físico. Falta de dormir direito. Não tem memória que aguente várias noites sem dormir. Não adianta achar que você vai ser saudável se os seus hábitos estão uma porcaria. No caso, deixar a luz entrar também é deixar ela mexer nos níveis mais ordinários da nossa vida. Amém. Uau. Eu descobri, nesse processo, saiu um paper de um jornal científico dizendo que a atividade física, se praticada regularmente, ela é 1,5 vezes mais eficaz do que medicações e do que terapia. Mas quem aqui vai na academia todo dia? Precisamos fazer uma faxina desses hábitos, gente. Urgente. Só que aí o que acontece? Entende isso que eu vou falar. Chega num nível de acumulação, que nem essa mulher lá do Discovery que eu falei para vocês. Quando chega nesse nível de sujeira, uma pessoa sozinha consegue arrumar a casa? Não. Às vezes a gente vai precisar de ajuda. E aí é por isso que Deus trouxe para nós a ciência. É por isso que ele manifestou a sua sabedoria através dos médicos, dos psicólogos, dos remédios. Porque tem horas que a gente vai precisar de ajuda para varrer a casa. E não é pecado. Amém, igreja? Busque ajuda se você não está conseguindo varrer sozinho. O Senhor vai te guiar nisso. Mas por último, varra seu espírito. Escuta isso que eu vou falar. A luz vai entrando e a medida da luz vai aumentando. E de repente, quando você começa na terapia, terapia é terrível, pra gente descobrir os pecados que a gente não tinha tratado. Cara, eu saía das minhas sessões de terapia, e a minha terapeuta na época nem era cristã. Eu saía de lá, e tipo assim, a linha que ela tinha puxado, eu ia chegar no fim da linha, eu falava, cara, no fundo isso é pecado. Falta fé aqui. Puxa, no fundo aqui tá um orgulho escondido. Ah, quem aqui já percebeu isso? Vai falar que sou só eu. Por favor, varra seu espírito. Arrependimento não é só tristeza. Arrependimento é meia volta. É metanoia, é fazer o caminho inverso. Há poder no Espírito Santo hoje para nos libertar de pecados conscientes, mas também de erros inconscientes. A luz de Cristo traz tudo à tona. Varra seu espírito. E aí, por último, depois de acender a candeia e varrer, ela procura atentamente. E sabe por que ela procura atentamente? Eu quero falar disso com você. Porque a faxina e a luz acesa não é um evento. A faxina e a luz acesa tem que ser uma constante. Você percebe que a manutenção que você não fez gerou um caos. Então vale a pena andar procurando atentamente por aquilo que é valioso na nossa vida. Estabelecer isso como uma rotina de perseverança. Quando ela vai procurar a moeda, ela se abaixa. Se abaixar fala de se humilhar, fala de se esforçar, fala que tem esse processo de perseverar ali. Mas vale a pena, porque o tesouro é achado, o tesouro é encontrado. Então, meu irmão, às vezes você vai achar no mesmo dia. Às vezes vai demorar meses para você se reencontrar. Não tem problema. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você assim, continue procurando atentamente. Continue diligentemente buscando pelos valores que foram perdidos. Eu vou iluminar a jornada. Eu estou com você nessa faxina. Eu estou te ajudando nesse processo. Essa mulher, ela sai, depois de achar, porque ela acha aquela moeda, ela sai e ela faz algo curioso. Ela junta as amigas, vizinhas, e fala, gente,
Vamos fazer festa, porque eu achei a moeda que eu tinha perdido. Presta atenção que não era um segredo que ela estava perdida. Quantas pessoas têm vergonha da sua história? Eu podia estar aqui fingindo que eu nunca passei por depressão. Eu não tenho vergonha da minha história. Vou falar para você um negócio que eu ouvi ontem que eu achei maravilhoso. Não confie em gente que não manca. Todo mundo que é usado por Deus em algum momento já foi tratado, já caiu, sabe? Todo mundo que é usado por Deus já teve um espinho na carne, tem a sua história e deixou o Espírito Santo limpar, transformar. O oleiro faz o vaso novo, de novo, e de novo, e de novo. Sabe o que ele é especialista? Ele é especialista em transformar perdido em testemunha. Ele transforma perdido em promoter de festa. É por isso que eu estou aqui nessa manhã dizendo para você, se você já passou, está passando por uma doença, por um transtorno mental, há esperança, a resposta é Jesus Cristo, Ele nos deu ferramentas e para você tem saúde, cura e vida. E vida. Eu queria terminar essa manhã pedindo para você ficar de pé. E queria te lembrar disso. Que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que não precisa rever o seu caminho. O céu se alegra quando a gente reconhece que a gente estava perdido de nós mesmos, dos outros, ou de Deus. E a gente faz o caminho de volta. A parábola é chamada parábola da dracma perdida. Mas sabe quem colocou esse nome? Os homens. Eu gosto de pensar que para Deus ela não era a dracma perdida. Ela era a dracma achada. Porque perdida era só uma condição temporária. Mas achada era o seu destino, era a sua identidade. Deus não vai te chamar pela sua situação temporária. Ele te nomeia por aquilo que você é diante dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela luz do Evangelho que brilha. Quando a sua luz brilha, Senhor, sobre os nossos rostos, nós não ficamos confundidos. E nós oramos nessa manhã, haja luz sobre cada mente, haja luz sobre cada coração, haja luz sobre cada história, haja luz no meio das trevas. Senhor, nós acendemos a candeia e nós abraçamos a verdade de que o Evangelho é poder de Deus para salvar o que se havia perdido. Senhor, nós te entregamos o nosso coração, a nossa história, os nossos traumas, as nossas dores. Senhor, nós reconhecemos que tantas vezes nos perdemos de nós mesmos. Nos perdemos, Senhor, mas você não nos considera perdidos. Você nos acha mais uma vez nessa manhã. O seu amor nos encontra. Não tem nada que o seu amor não possa restaurar. Não tem nada que o seu amor não possa encontrar. Nada, nada, nada. Você continua fazendo novas histórias. Deus, nessa manhã, nós te louvamos pelo poder do Evangelho. E pedimos, Senhor, ensina-nos a limpar. Deus, eu oro por cada pessoa aqui que tem uma faxina a fazer. Por aqueles que são acumuladores, por aqueles que ainda está disfarçada a sujeira, ou por aqueles que a sujeira é quase imperceptível. Mas eu peço, Senhor, brilhe a sua luz. Nós queremos cada dia ser refinados. Senhor, até aqueles erros inconscientes, os pecados mais secretos, Senhor, aquilo que nos afasta, nos tira do lugar original, aquilo que nos divide. Nós oramos que haja uma intervenção do Espírito de Deus, nos fazendo novo, inteiro. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.